Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 12 de outubro de 2017, é uma quinta-feira. Nosso verbete é de número 4.269, tem 5 páginas, 47 elogios e 15 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é um tema muito especial, Evolucim, da especialidade Infanciologia. E esse verbete foi redigido pela nossa professora Aide Mello, que é graduada em Pedagogia, especialista em orientação educacional, brasileira, natural de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 88, docente de Conscienciologia desde 89 e tenepsista desde 94. Muito bem, parabéns! Agora, na definologia, a Evolucim, Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância, é a instituição conscienciocêntrica, multidimensional e cosmoética de natureza científica, educacional e cultural, apartidária, sem fins lucrativos, independente, fundada em 29 de julho de 2006, mantida por voluntários, com sede em Foz do Iguaçu, Paraná, dedicada aos estudos, pesquisas e ensino, visando assistir consciências de 0 a 2 anos na recuperação de cões e de atributos pró-evolutivos. Agora, aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da evoluciologia com foco na infância. O holopensene da alegria inerente aos infantes. O holopensene do local rígido, construído para crianças. O holopensene da aprendizagem e recuperação de cões. E aqui na fatologia, o foco na recuperação da lucidez consciencial desde a infância. O trabalho junto aos infantes, a educação para a vivência da maternidade e paternidade responsáveis. O ambiente catalisador da recuperação de cões, a grupalidade sendo vivenciada com respeito às diferentes idades. O desenvolvimento do interesse pela grupalidade cosmoética, o ato de ouvir, propor e sugerir dúvidas, as respostas dos adultos quando surgem as indagações, a construção do autolimite em benefício de todos, a expectativa da próxima aula reeducativa, os acordos cosmoéticos e claros entre professores e alunos, a paciência sadia junto aos infantes, a construção da sede institucional, a aceitação da inconclusão das crianças frente ao objetivo proposto, a convivência pacífica, o ato de acolher o infante sob a ótica do paradigma consciencial. Agora, aqui na parafatologia, a parapedagogia aplicada ao estudo e vivência precoce das bioenergias, o ambiente físico e extrafísico voltado à expressão do curso intermissivo dos ressomantes, a abordagem técnica, a rememoração das retrovidas, quando manifestas pelos infantes, a equipe de amparo extrafísico da IC, voltada à conscienciologia para a infância. Agora, aqui na argumentologia, a gente chama atenção para essa listagem. É uma taxologia com 12 objetivos institucionais, priorizados pela Evolucim. E aqui na remissiologia, nós destacamos atitude educativa pró-evolução, criança desafiadora, infante parapsíquico, maternagem racional e reeducação evolutiva na infância. Agora, aqui na frase enfática, a Evolucim materializa o local intrafísico pioneiro e otimizado no planeta para acolher, orientar e encaminhar os infantes intermissivistas quanto à recuperação de cões magnos. E aqui na questionologia, você reflete sobre a qualidade da educação infantil do ponto de vista evolutivo? Quais procedimentos considera importantes serem realizados pela Evolucim na construção do planeta escola?
Bom, vamos aqui a mega análise feita pela equipe da Enciclosapiens, professores Cláudio Monteiro, Nilzabeth Correia, aqui presente, e Zilá Padilha. E C, voluntariado, ressomante, intermissivista, acolhimento, criança, infância, maternidade, paternidade, família, escola, interrelações, socialização, educação, amadurecimento, aprendizagem, exemplarismo, infanciologia, ressomatologia, intermissiologia. Muito bem. Professora Aide, vamos então dando início aqui ao nosso verbete. A gente queria ouvir você, os bastidores, a história aí da Evolucim. O que você pode contar para a gente sobre a sua enorme experiência, né, Aide? Sim. No assunto. Eu acho que o início da Evolucim foi um pouco diferente, imagino que tenha sido, porque não era um tema, né? Eram pessoas. Tá? E com as pessoas, e além de serem pessoas, eram crianças. Então tinha todo um cuidado em relação a isso. Não era simplesmente começar, vai trabalhar com as crianças. Não, a gente foi muito acompanhado para que isso acontecesse. Então, vejam, a gente foi lá conversar com o professor Valdo, na época, né, sobre o que ele achava da gente abrir, criar uma instituição conscienciológica para a infância, que até então não havia. E ele, eu lembro bem, e eu acho que quem estava comigo vai lembrar também, ele demorou um pouco, não. Ele demorou um pouco, ele pensou um pouco, acho que nos analisou um pouco também, né? E disse sim. Consultou os amparadores. Eu acho, ele demorou um pouco, a gente via que ele estava, né, olhando um pouquinho mais além do físico. E ele concordou, então, o que foi uma alegria imensa, né? Porque a gente traz isso, não é verdade? Como uma proexis. A gente sabe que tem que fazer aquilo. Então, quando é aceito, é um dia de glória. E era um tema muito novo, né? Exato. Na Conscienciologia naquela época, criança, né? Conscienciologia e criança, não é uma coisa novo. simples, né? As ideias que tinham, né? Será que vão fazer dogmatização conscienciológica sobre as crianças? Mas não foi assim que aconteceu, né? Claro, nem nós não faríamos. Claro, Mas tudo isso precisa primeiro entender, né? Então a Evolucim ficou incubada. Ela fundou e ficou incubada. Incubada é protegida, né? Ajudada, acompanhada. De 2004 a 2006. Então foram 2 anos onde a Unicim, né? A Unicim nos acompanhou, nos observou. E isso para nós não significou uma coisa assim, uma prisão, muito pelo contrário, nós nos sentíamos acolhidos, né? Ajudados, na certeza de que a gente queria fazer o melhor para as crianças. Então, qualquer aspecto que não fosse tão bom, nós seríamos avisados. E como a gente tinha no grupo, eu no caso sou pedagoga, né? Isso era muito positivo, porque tinha as pessoas que se voltaram, eram pessoas que já tinham trabalhado com criança, ou que gostavam de criança, ou que entendiam de criança, o que facilitou bastante. Com certeza. Facilitou bastante. Então, aí surgiu, então, a Evolucim. Hoje, a Evolucim está num outro momento para nós muito satisfatório, a gente tem uma compensação muito boa, nós estamos, além de ter as crianças e nos acostumar com criança, gostar muito de criança, nós temos a Escola do Verde com a professora Reinalda, que é uma coisa fantástica, né? Eu acho importante saber da Escola do Verde também. Solicitamos um verbete. Isso, porque é importante, né? A Escola do Verde e as crianças atuando ali. E hoje, então, é a data de inauguração da sede, que foi toda ela construída pensando na infância. Então é algo completamente diferente do que a gente já viu. Ali quem chega já tem o impacto de chegada, né? E o impacto é porque ela é linda, ela é colorida, ela foi feita assim a critério, com cuidado, por gente especializada, né?
E outra coisa que eu queria colocar também, que eu acho que a gente teve todo esse apoio intrafísico e também extrafísico explícito, acho eu que é porque se tratava de criança. Nós temos um portal ali na entrada que saúda a nossa amparadora, a Aurora. A Aurora foi uma amparadora que apareceu inteira, viva, né? Até aquele impacto foi grande de vê-la, né? Porque foi claramente visível. Na madrugada, né? Aí fomos conversar com o professor Valdo e ele confirmou, ela está aqui. É ela. Aí eu perguntei, professor Valdo, como será o nome dela? Ela disse, dê o nome que você quiser. Eu pensei, Aurora, amanhecer. Ela era todo o amanhecer, a coisa mais linda. Tem a ver com criança, né? O porvir, sim, o claro. amanhecer, né? Tem aquela metáfora, né? Do tempo, cronológico com as faixas etárias, né? Então, está perfeito. Ela tinha flores de laranjeira na cabeça. Flores de laranjeira, né? Tem a coisa muito... Natureza unida, né? Aí nós plantamos uma laranjeira em homenagem às flores de laranjeira que ela trazia no cabelo. Então a gente tem toda essa estrutura que nos tranquiliza em relação à assistência à infância. A gente sabe quem é a amparadora, a gente teve todo o apoio da Conscienciologia, dos voluntários, todos contribuíram. Hoje temos uma sede e as crianças, é interessante isso, são passageiras, porque elas crescem. Claro. Então é uma coisa... Ainda bem, né? Não, pois mas é estranho, porque assim como você tem, daqui a pouco elas estão mocinha e estão partindo para outro lado. Então o apego e o desapego tem que funcionar sempre, né? Você não fica pegada àquela consciência, porque ela vai seguir a vida dela. E você está com ela só naquele período e tenta fazer por ela o melhor. Logo, quando você vê, ela dá tchau. E isso é a evolução. Assim como sai aquela, está chegando outro. Às vezes chegam mal conseguindo andar, né? Aprendendo a andar. Agora, a gente pode fazer uma analogia, bem papel de amparador, né? É bem um papel de amparador, né? Quando a pessoa está pronta, tchau. Pois a gente não tinha pensado nisso. Vem outro, né? Vem outro tipo de amparo, outro... Né? Incrível isso, né? Conosco foi assim, eu até me surpreendi, porque de repente não tinha mais, né? Aqueles que a gente estava acostumado, estavam chegando outros. Pois o Nicolas. O Nicolas, quando mal estava saindo, já estava fazendo verbete, né? Então são crianças que entendem muita coisa, não de forma precoce, porque eles têm maturidade para isso. A gente não impõe coisa alguma. Mas o convívio aqui, eles vêm com os pais aqui, não é? Verem os verbetes e tudo. Esse convívio é uma das melhores coisas na aprendizagem deles. Eles notam o comportamento de todos aqui. Isso é inevitável. Não somos nós apenas os exemplos. O comportamento de quem convive aqui, e assim a gente vê que é um momento produtivo onde as crianças entre si crescem, uns ajudando os outros. E nós ajudando a todos. Tá ótimo. Bom, Aide, eu particularmente fico muito feliz com essa inauguração, com essa consolidação né, da Evolucim, porque vocês sabem, eu desde da época que eu estava na Unicim, então eu fiz parte daquele grupo, daquela equipe que acompanhou a Evolucim desde a chegada, do início. Isso é verdade. Então eu fico muito contente. Assim, viu? Tivemos os melhores. Muito obrigada. E hoje, às 15 horas, está acontecendo um evento marcante para o planeta Terra, onde o intra e o extrafísico estão se encontrando para uma grande festa de inauguração da nossa sede. A natureza é toda brilhante, batendo palmas com o evento que está acontecendo, porque nós estamos inseridos dentro da natureza. Então, os pássaros hoje pela manhã cantavam com uma felicidade de festa realmente. Então, nós estamos convidando a todos que venham juntar suas energias para que nós possamos fazer uma explosão energética positiva, pacifista, evolutiva para esse planeta Terra
especialmente para as nossas crianças que estão passando por uma fase muito difícil, com todo esse envolvimento, essas ideias controvertidas a respeito da educação. Venham todos, estamos esperando por vocês. Às 15 horas hoje, no discernimento. Então, todo mundo convidado. Aide, parabéns aí pelo verbete, Obrigada. pela equipim, pela equipex, pelos amparadores que devem estar aqui numa hora dessa, né? Se bem que eles já foram por lá, já vieram aqui. Já. E parabéns pela data, porque é uma data especial, isso aí vai ficar vincada, né? Muito marcada. A minha pergunta é na pensenologia, na última frase. Você fala, será na página 1, o holopensene da aprendizagem e recuperação de cons. Aí depois, lá na página 2 da patologia, você fala da construção da sede. Então, dentro disso daí, da construção da sede, o que você pode falar para a gente, para os telestertulianos, né, que estão lá, que não sabem como é que funcionou, como que veio, como que foi, até chegar a esse ponto de hoje, do dia 12/10 aí de 2017. Aí, para finalizar, Sim. que eu nunca, quase a gente não pergunta a frase enfática no começo, mas a frase enfática, depois, no final, você lê para a gente e fala sobre a frase enfática. Então, vai falar sobre a construção e o holopensene, que é da recuperação de cons. O que você pode compartilhar conosco? Eu começo, então, a fazer uma retrospectiva quando a Evolucim era numa sala pequena. E numa sala pequena tinha que acontecer tudo, né? Não tínhamos muito espaço. Tínhamos uma mesa central, um armário, pois não. Da árvore era a nossa escola. Sim, sim. E então a nossa sala era uma sala pequena ali, que nos serviu durante muito tempo, foi ótimo. 16 metros. E para juntar todas as crianças e a gente junto, era apertado, mas a gente dava conta, né? E quando isso é que é interessante, quando nós levávamos para passear, a gente levava para aquele lugar que está a sede, nós não tínhamos noção disso. Tem lá na frente, que vai ficar eternamente, se alguém não tirar, um pneu velho, amarrado numa árvore, que eles brincavam de balanço. Os que já cresceram, né? Os que já cresceram. Então, ali foi o primeiro local que as crianças brincaram. E aí, de repente, a gente constrói a sede. Nós não planejamos nada disso. Foi escolhido o local. Por que foi escolhido o local? Aí está ali o pneu já velho, nas cordas velhas. Então, a gente vê, impressionante quantas crianças já passaram por nós, já cresceram, já se foram, né? E quantos chegam, e estão sempre chegando os novos e partindo. É uma transição, né? É só um período com a gente, mas é tão bom esse período para eles e para nós. E agora a gente tendo uma sede pode oferecer muito mais para eles, né? Como foi? A construção. Pois é aquelas coisas que a gente faz, e está ali o Osmar, né, Osmar? Osmar é uma pessoa super importante. O Ivan aqui do lado, que falta o terceiro, o Marcelo. Então, eu acho que essa construção foi mais pela coragem deles, pelo esforço e dedicação, que eles se encontravam, faziam reuniões sempre para ver dinheiro, como é que iam fazer. Essa parte eles podem contar muito bem. E foi uma entrega, vou chamar de entrega, até sair a sede. Eles fizeram mesmo acontecer. E aquelas reuniões deles, ninguém faltava entre eles. E sempre tomaram as atitudes mais corretas, até porque o Ivan trabalhou em banco, o Osmar era do banco, gente que entende dinheiro, ainda bem, né? E as mulheres ficaram mais tranquilas, né? Nos pouparam de muita coisa. Então a gente, com toda a confiança do mundo, entregou tudo isso para eles, sabíamos que eles eram os mais capacitados, né? E tudo funcionou muito bem, nunca houve um senão. Até hoje eu olho para a sede e acho incrível
que uma IC, com poucos alunos, porque nós não temos muita criança, eles crescem e pronto, né? E aquela conquista, né? Guardar o dinheiro, isso aí eles podem falar melhor do que eu. Todo o processo que foi feito até para poder dar a visão, a colaboração econômica dos voluntários também, né? Mas o que eu acho importante é o manejo do dinheiro. Por onde guardar, quanto que se faz, como é que que vamos disponibilizar, o que não podemos disponibilizar nesse momento. Então, a parte econômica da construção da sede foi trabalhada assim, com gente que entendia e que nos ajudaram muito, e nós, tudo bem, vamos fazer assim. Ninguém nunca disse, não, quero dinheiro para isso, não, aquilo era a proposta. Não é? E a terceira recuperação de cons? A frase enfática junto com isso, né? Porque sim, você já fala tudo na frase enfática. Você pode ler para nós a frase? Posso. E fazer a sua argumentação, porque ela ficou fantástica. A Evolucim materializa o local intrafísico pioneiro, é uma coisa pioneira, né? Com aquele desenho todo, é muito pioneiro. E otimizado, porque ele foi otimizado pensando na criança. No planeta, para acolher, orientar e encaminhar os infantes intermissivistas, quanto à recuperação de cons magnos. Tem uma coisa bem importante aí, só vai para a Evolucim quem gosta de criança, quem tem afinidade com criança. Nós não temos nenhum voluntário que não se acerte muito bem com criança. Todos gostam. Então, vocês vejam, a gente acolhe, né? Orientar não é dar aula, fazer cabeça, não é nada disso. A gente percebe nas atitudes da brincadeira, do dia a dia, como é que eles reagem, como é que eles fazem. E a gente vê que tem uns diferentes de outros, uns entendem melhor, outros não entendem muito bem, estágios diferenciados, mas está todo mundo certo ali. E o exemplarismo que ocorre ali dentro ajuda um outro a lembrar. Às vezes chegam mais novo, os mais velhos mostram, não que eles tenham a intenção que a gente mande, porque é da natureza da brincadeira deles, né? E quando a gente consegue sentar, nós já fizemos uma vez a ideia de debate com eles. Claro que não foi nada enorme, nem pesado, nem nada, né? Trazer uma ideia para ver como é que eles entendem aquilo. E é fantástico. Você colocou aqui no crescendo, né? O crescimento físico e o crescimento consciencial, né? Claro, porque, veja, tem coisas que as crianças dizem que são só delas, não são da família. Os pais se surpreendem, mas isso eu nunca falei para ela. Então, você vê que tem um diferencial naquela criança. E que na família não se usa esse tipo de coisa, ou não se fala sobre isso, e a criança já traz. Por exemplo, problemas, né? Resolução de problemas. Claro que a gente não dá um problemão, né? Como é que a gente resolveria isso? Você precisa ver a quantidade de conduta, como é que se faz, como é que a gente resolve isso. Isso faz recuperação de cons mais rápido. Você dá um problema para eles resolverem. Puxa, temos que fazer isso. Como será que a gente pode fazer? Vocês têm alguma ideia? Temos. E começa a produção a chegar. Então, são coisas que a escola não faz. A escola é conteudista, né? Ela não se preocupa com esse crescimento da consciência. É conteudista. Então, tenho que dar o conteúdo X até dia X. Depois tem prova. Então, isso é uma mecânica, né? Que a Evolucim não tem. Nós não temos a prova, nós temos o dia todo, o domingo inteiro, não tem problema nenhum. Então as crianças vão ali, que ao mesmo tempo que é uma recreação, tem tanta coisa envolvida que eles nem se dão conta, né? Não é assim uma coisa oficial, agora senta que nós vamos recuperar cons. Isso não existe, né? Isso não existe. Porque não existe. Como é que a gente vai fazer isso? É no dia a dia, E aí eles se dão conta, pai, eu sei fazer isso. Quando eles dizem isso, eu sei fazer isso, ele também se surpreende de saber. E eu pergunto, o pai ensinou, a mãe ensinou? Não, mas eu sei fazer. Ele não sabe de onde veio, mas ele sabe que sabe. Então é uma coisa bem espontânea, sabe?
a Evolucim não é como é que eu vou explicar? Ela é um lugar de lazer, de alegria. Até os bichos querem ir para lá. Borboleta faz ninho lá, passarinho faz ninho lá, pombinha teve os filhos tudo em cima de um varão lá, e eles convivem com isso, e tem que cuidar, né? É o que você falou, os passarinhos, tudo, e a gente está preparando a cama, né? Para a próxima, ser acolhida lá, né? Agora, a ideia é assim, a próxima pergunta é sobre a Escola do Verde. Vocês poderiam que bom. já falar, Então, né? não, a Reinalda pode falar, Reinalda, é toda sua. Patologia, página 2, 8ª linha, para quem não viu ainda. Eu ia colocar, ainda retrocedendo ali onde ela falou, as pessoas que trabalham na Evolucim para ser voluntário. Tem um outro particular. Tem que ter coragem de um auto-enfrentamento contínuo, uma auto-observação contínua, porque a criança diante da gente faz mexer com os nossos infantilismos. E se eu não tenho coragem de me afrontar nos meus infantilismos, eu não aguento ficar na Evolucim. Isso é uma coisa muito séria, porque a criança é sincera, ela é franca, e não adianta eu querer abafar o que a criança está dizendo para mim. Então, ali é uma autopesquisa, é um laboratório dos mais refinados que eu já vivi em toda a minha vida. Porque eu passei por outras ICs e tudo mais, mas eu vejo que a IC, onde a pessoa mais consegue trabalhar suas questões de infantilismo e amadurece, é na Evolucim. Fica a dica aí para quem tem esse traço, Então, né, que queira trabalhar, né? Muito bom. Quanto à Escola do Verde... Ah, sim, Escola Verde. A Escola do Verde nasceu de uma ideia muito interessante. Quando nós começamos a trabalhar com as crianças, eu lembro porque eu sou da turma da Fundação. Aí começou a se perceber que a criança necessitava de algo bem concreto. E o que existe mais de concreto do que a terra, a planta, as flores, os animais? Aí nós começamos a ir nos parques, a gente começou a plantar em vasos e foi trabalhando. E aí foi surgindo a nossa colega Miriam. Ela sempre foi muito voltada para isso, então nós começamos a trabalhar muitas oficinas de bioenergia e foi surgindo. Vamos começar a tentar encontrar um espaço onde nós vamos fixar. E quando nós ainda estávamos em Porto Alegre, nós vínhamos aqui para o CAEC, nós espalhamos muitas palmeiras, Jussara, por esse mato. Nós fomos pesquisar as sementes e jogamos dentro do mato. Tem muita coisa assim, que nós trazíamos até de avião as mudas, as sementes e vínhamos e fazíamos oficinas. A gente tem um histórico disso. Aí o Valdo chegou e disse, escuta, a gente fazia aquelas boras de argila e dentro colocava semente e jogava onde não se conseguiu. E esses dias eu vi que nasceu uma palmeira assim, claro, talvez de 10 uma, mas nasceu. Então, são as bolas ecológicas que nós chamávamos. Aí um dia o Valdo chamou e disse assim, escuta, vocês teriam que pegar e fazer o Fitolab aqui dentro do CAEC. E nos deram um espaço ali onde, não sei se ainda chamam de Fitolab. Começamos a trabalhar lá, mas era muito difícil, a terra muito compactada, e trabalhamos ali um tempo, tá? Fizemos mudas e tal, e sempre com oficinas vindo de Torres. Aí aconteceu que necessitaram do espaço e nós fomos para a estufa antiga do Dr. Ari, o nosso em memória. E lá não foi possível porque os animais peçonhentos nos perseguiam, eram cobras, muitas cobras, e nos davam muito medo. E nesse meio tempo nós conseguimos, através de uma estratégia toda especial, aquele espaço onde hoje é a nossa sede. E aí nós nos reunimos. O que nós vamos fazer para manter a energia fixa aqui nesse lugar? Aí foi. Vamos criar a Escola do Verde, diz o Ivan. E começamos. Mas como?
Ah, eu garanto com a estufa. Eu disse, então tá, eu garanto trabalhar a terra. E aí nós começamos, era um potreiro, começamos devagarinho, fizemos um canteirinho, primeiro nós conseguimos rúcula, e fomos indo, mas os animais, os bichos, comiam tudo, porque havia falta de necessidade de alimento, eles procuravam ali, era fácil. E nós fomos trabalhando isso, e junto toda uma filosofia. Não pense que era só plantar. A Escola do Verde, gente, ela é tão abrangente que vocês vão ver dentro do paradigma consciencial, é a nossa harmonia, o nosso contato, o nosso entrosamento com a terra, com todos os seres. Tanto aqueles que já não estão mais vivos, que estão ajudando a enriquecer o solo, como aqueles que estão vivos. Gente, então a Escola do Verde é uma nova forma de nós podermos proteger a nossa casa, que é o planeta. Me diz uma coisa, mas em termos práticos, hoje, então, a Escola do Verde são atividades, o quê? São atividades para as crianças, envolve adultos também? Cuidar do solo, conhecer todos os animais, os peçonhentos, os amigos, os beneficiários. São cursos, são atividades nós trabalhamos específicas? um domingo por mês, ou 2, onde vêm os pais, as crianças, onde é dada uma aula sempre, porque nós trabalhamos a biodinâmica, nós trabalhamos a ecologia do ser, entende? Depois, lá embaixo, na inauguração, vocês vão ter mais informações. Vai ter uma explicação específica ao vivo, né? Muito bom. Deixa eu lhe perguntar primeiro. Vamos lá? Parabéns, né? Não só pelo verbete, mas pelo trabalho da Evolucim que vocês vêm desenvolvendo, né? Na página 3, em Paradoxologia, poderia falar um pouco mais sobre o paradoxo do desinteresse parental. E ainda na página 3, em Antagonismologia, o antagonismo respeitar as crianças, não gostar de crianças. Por favor. O paradoxo do desinteresse parental. Eu considero um paradoxo. Porque, olha, tem pais, mães, tios, primos, que não têm o menor interesse pelos parentes. E, ao mesmo tempo, a primeira célula social é a família. E é dali que a gente acostuma, sai, aprende ou não aprende, mas é ali que inicia. Então, esse desinteresse parental, ou que a gente, não que a gente perceba isso na conscienciologia, não, isso não. Mas já convivemos com desinteresse. Então, por exemplo, a despreocupação em relação à criança, entrega, tchau, né? Como a gente sabe que a gente é séria, mas o pai nunca me viu, nem a mãe, como é que ela sabe que eu sou séria? Então eu acho que isso é uma das coisas mais sérias que tem, para quem eu entrego, onde eu entrego e o que é que vão fazer com meu filho. Eu prefiro um pai que me pergunte tudo isso do que aquele que diga, ai, vocês são ótimos, vamos. Não, não é assim. Isso é desinteresse parental. Te informa, a criança é preciosa, tanto para nós quanto para ele, mas para ele muito mais, né? De um modo geral, né, tirando do âmbito específico da EC, é uma realidade séria, uma realidade. Né, o desinteresse parental. A gente vê que cada vez está maior, né? Geral. Isso. É como se os pais quisessem que os filhos ficassem adultos muito cedo. Então, não, ele não precisa de ajuda, pode deixar porque ele faz. E aí a criança vai fazendo do jeito que ela pode, né? Isso é desinteresse, né? Eu não sei se eu respondi. Tá bom? Tem mais outra? Isso não existe, né? Esse antagonismo não pode existir. Porque se eu gosto de criança, eu não sou antagônica à criança. Então, como é que uma pessoa pode ser antagônica à criança e dizer que gosta de criança? Tem muita gente que diz isso, não. Não, eu gosto muito de criança, só não posso trabalhar com elas. Tem alguma coisa errada aí. Tem gente que diz isso. Eu gosto muito de criança, só não posso trabalhar com elas. Porque tu sabe, eu não tenho muita paciência, né? Sempre é assim, eu não tenho muita paciência. Quer dizer, não é uma pessoa que está preparada para lidar com criança. Porque eu considero, gente,
que para lidar com criança tem que ser uma pessoa preparada para isso. Eu penso assim, ó, trabalhar com animais, crianças e idosos é especialização. Não é qualquer um. É ou não é? Com os adultos todo mundo lida bem. Agora, são casos específicos, muito específicos. Não é? Então, eu sempre pensei nisso. Eu sempre trabalho, idosos eu até não tenho muita experiência, mas animais e criança, tenho muita. Então, isso eu acho que é uma incoerência. É isso. E também tem uma coisa, né? Que, no fundo, a Evolucim não é uma IC só para a criança. É para os adultos, é para os pais, para os professores, para os cuidadores e todos aqueles que se interessem de uma maneira ou outra pela infância, não é isso? Então, tem cursos para adultos também. O curso de entrada. Tem curso, lógico. Pressomatologia 1, pressomatologia 2, claro. Para gestantes. Vocês colocaram, né, logo aqui na segunda linha. Não, é só para deixar claro, porque tem muita gente, que não tinha nada para tem muita gente que não procura a Evolucim pensando que é só para criança. Mas não é uma verdade, é para os adultos também, entendeu? Não, nós até precisamos de pessoas adultas conversando com a gente, trocando ideia, né? Pode ser que a pessoa tenha uma outra informação, para a gente poder debater ideias, isso é muito importante, isso se dá nas palestras, né, nos cursos que a gente faz, isso é bem importante. Inclusive, a gente já vinha pensando, e talvez continuemos pensando, em dar uma acertadinha no nome da IC. De Conscienciologia a partir da infância, talvez. Né? Então... A partir daí do... porque hoje é a Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância. A gente pensou que talvez pusesse desde a infância ou a partir da infância. Desde a infância, entendeu? Agora isso... dessa coisa. Muita gente diz, eu não ia lá porque pensei que era só para criança. Mas, Ivan, ok, mas esse título que a IC tem não exclui, ao contrário, é claro que envolve a questão do foco nos responsáveis, nos pais, né? Então, isso aí é bem sério, é importante você estar chamando a atenção, né? Porque vocês têm várias atividades, não é isso? Para os pais e responsáveis, né? E a gente sabe da importância disso, principalmente considerando a abordagem do paradigma consciencial, de ser uma educação extra-pauta aí da SOCIM, né? Lidar com temas ainda tabu, né? Muitas vezes. Inclusive, uma vez por mês, quando as crianças estão trabalhando na Escola do Verde, os pais, simultaneamente, eles estão numa sala com palestra. Entendeu? Agora, uma curiosidade, em termos geral... a maioria dos pais que vocês têm acessado e dado aulas, enfim, são pais que já conhecem, que aceitam bem o paradigma consciencial. Tá. Como é que é isso? Tem entrada também de pessoas novatas na Conscienciologia? Pode falar. Sim. Deixa só eu falar uma coisa, né, a respeito desse assunto. Também é para os adultos, até porque assim, nós também tivemos uma infância, né? E essa infância muitas vezes não está bem resolvida para nós, ou a gente quer entender algumas coisas que aconteceram. Então a gente pode trabalhar a nossa infância, o que aconteceu durante a nossa infância, e preparar a nossa próxima ressoma, porque seremos infantes novamente, né? Não podemos esquecer disso. Hoje somos adultos, mas já fomos e seremos. Então, por isso que a gente pode considerar... Escapa, né? Claro. Então, por isso que a gente não pode considerar essa IC apenas para a infância. Porque é geral. Todos, é bem isso que eu falei. Fomos e seremos, né? Entendi. Ok. Quem estava com o microfone? Eu acho assim, Posso fazer uma pergunta em relação a essa continuidade do assunto? Aide, já que nós entramos no assunto, né, de dar importância ou não para a infância dentro da Evolucim, em todos os seus segmentos, né? Criança, adulto,
idoso, eu gostaria que você explicasse um pouquinho com relação ao diferencial, a analogia que tem, iniciando pela página 3, da holotecologia, quando você coloca ali todas a parte da infantoteca, da brinquedoteca, da recicloteca, junto com a maniologia, a mania de desconsiderar a importância da infância, e somando com algo da colegiologia, que é o colégio invisível da evoluciologia. Cadê a colegiologia? Não, eu sei. É a holotecologia, né? Tá. Ou seja, mais explícito Tá, assim, sim. né? O que toda essa parte da recicloteca, da brinquedoteca, Ah, todas sim. essas propostas são consideradas ou desconsideradas importantes na infância e tem algo a ver com o colégio invisível da evoluciologia. Essa holotecologia já é um divisor de águas, né? A gente tem aspectos, porque vamos supor que a mãe ou o pai pensem, tá, mas meu filho já tem escola, né? Já vai na escola. Só que a escola hoje, ela se limita apenas a dar conteúdo, né? Algumas brincam um pouco, mas na Evolucim ele vai encontrar outras atividades para ele fazer que vai ajudá-lo a recuperar cons. Então nós não temos só uma atividade todo dia mesmo. Eles têm lá a Escola do Verde, eles têm a infantoteca, a recicloteca eles adoram, né? Pegar coisas e criar e fazer outras, eles ficam admirados. Então, vejam, tem uma quantidade de atividades que a gente pode fazer com eles, enriquecendo o desenvolvimento dessas crianças. Porque eu sei que a escola não tem tempo e sei que os pais trabalham. Então, quando eles vão para a Evolucim, a gente procura dar o que temos de melhor. E sempre estamos à procura do que é melhor. E como a maioria de nós é professora, já tem isso muito claro dentro da cabeça. A professora tem que estar sempre atualizado. Então, é assim. É isso que acontece lá. Vamos lá? Você quer perguntar? Oi. Pois não. Eu não consigo me virar. Na página 3, 6? mitologia, o mito da tábua rasa. 3. O mito da tábua rasa é muito bom. Haviam educadores que achavam que quando a criança quando nascia, não tinha nada. Não tinha nada, não tinha lembrança, não tinha outras vidas, era uma tábula rasa, quer dizer, não tinha nada. Então se pensava que a vida da criança começava ao nascer. E ainda muito ruim, porque ela não, nascendo, né, tinha ainda dificuldade de percepção, de visão, etc. E aí pensava assim, começou a vida do meu filho agora. Lê do engano, né? A vida do filho, a gente não sabe quantas vidas o filho teve, por onde passou, que ele traz. Por isso que os pais têm que prestar muita atenção nos filhos. Desculpe eu dizer isso, mas às vezes eu penso que os pais, percebendo que os filhos estão bem de saúde, meu filho está bem de saúde, então ele está bem. Tudo bem, ele pode estar bem, mas tem tanta bagagem dentro de uma consciência que eles não têm ideia. E tem crianças que dizem, eu quero a minha mãe, mas a mãe está aqui, sou eu. Não, tu não é a minha mãe, é a outra. Mas que outra? Não tem outra. E eles não entendem que são memórias, lembranças, saudades de uma outra consciência. Então isso tudo a Evolucim procura trabalhar com os pais. Tem que entenderem isso. Ele não é uma tábula rasa, quer dizer, não tem nada escrito, está toda escrita. Pesadelos à noite. Ele não tem motivo para ter pesadelos à noite. Por que ele tem? Você não sabe se não é uma lembrança do passado que volta, se ele sonha com alguma coisa. Se você perguntar para ele, ele pode até contar, e você não entende se você não entender que as nossas vidas são múltiplas, e que já fomos homem, mulher, criança, adulto, médico, professora, de tudo um pouco. E que nós somos um universo de qualificações. Eu acho que quem trabalha na Evolucim tem que, eu acostumada a trabalhar nas escolas, né? Desculpe, uma falha aí. Quem voluntaria na Evolucim, ela tem que entender
que aquilo ali é só o produto, que aquela criança é só o produto da ressoma recente. Ele pode ser melhor que ela em todas as áreas, pode saber muito mais do que ela, é só lhe dar chance, né? Então a gente tem que entender isso. Não estou lidando com o corpo infantil, mas que tem um cabedal de conhecimentos aí dentro que eu tenho maior intenção de conhecer melhor. Então o pai e uma mãe deviam procurar entender o filho na sua forma mais ampla e não apenas olhar o soma. Está bem de saúde, fala bem, escuta bem, né? De repente precisa de um óculos. Não é só isso, gente. Não sei se eu respondi. Tá ótimo. Pessoal, queria combinar uma coisa com vocês. Vamos dar prioridade para as crianças, pode ser? A gente deixa ela perguntar primeiro e aí retoma aqui para vocês, tá bom? Vamos lá? Na primeira página, fatologia, na primeira linha, você poderia falar sobre o foco na recuperação da lucidez consciencial desde a infância? Primeira linha, Aide. Ah, tá. O foco na recuperação da lucidez consciencial desde a infância. Aí está. Uma mãe, um pai, uma professora, seja quem for que lide com a criança, uma babá, que não entenda que ela tem um histórico passado, que ela tem uma bagagem, ela vai estimulá-la para isso? Não, né? Não precisa perguntar, você foi faraó, você foi quem em outra vida. Mas começar a sinalizar que ele conhece muita coisa e dá variedade de coisas para ele perceber se conhece. Porque às vezes a gente se surpreende dele conhecer coisas que você nunca imaginou que ele lembrasse. Então isso, a recuperação dessa lucidez consciencial, quem sou eu? É a tríplice aliança, né? Agora, quem sou eu? De agora fiquei curiosa, que idade você tem? 11. 11. Grande Viu? exemplo, hein? Aqui no tertuliário. Então, muito bom. Tem 11 anos e veio especialmente para a inauguração da sede da Suíça. Nossa, que chique! Da Suíça. Parabéns! Muito bom! Muito bom! A mãe dela que está ali é nossa voluntária lá. E essa menina que está aqui, ela é Evolucim São Paulo. Ela esteve aqui ontem, fez várias perguntas também. Muito bom. A irmã, é irmã? Sua irmã também? Não, a outra ali é a irmã dela também. Não é isso? É a família. Família, muito bom. Família consciencial, família Evolucim. Tá bom, tá ótimo. Ai, gente, muito Vamos obrigada lá, então. pela presença de vocês. Ai, eu acho que... Sabe quando você agora se sente muito bem? Eu me sinto muito bem. Ótimo, muito bom. Sim. Vamos lá, André? Então vamos lá. Tem muitas perguntas, gente. Eu nem entrei aqui de fora. Parabéns pelo verbete. Okay. Tá aqui. Tudo Obrigada. bem? E, assim, né, eu também sou pedagogo e já fiz algumas experiências, né, dando aula para criança, fazendo até aqui mesmo na Precepticons, o processo de bioenergias, fazendo assim, essa investigação com as crianças. E uma coisa que a gente percebe é que criança é criança, ela tem lá o porão consciencial dela, ela tem as particularidades. E o que vocês aprenderam, assim, uma técnica, ou qual modus operandi vocês acabaram diferenciando esse trato com relação à multidimensionalidade com essas crianças? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a base de tudo não é ser, eu vou chamar de omisso, sabe? É entender a criança, ter tempo para ela. Você pode ver que às vezes uma criança pede alguma coisa ou fala alguma coisa e ninguém prestou atenção. Eu também lido com criança desde que me vejo por gente, né? Mas a criança, você tem que prestar atenção nela quando ela fala, você tem que mostrar para ela que aquilo que ela está dizendo é importante. Se é importante para ela dizer, é importante para você também. Então eu acho que parar e olhar e acompanhar. Eles contam histórias, gente, e às vezes ninguém escuta. Então eu acho que o que a gente faz na Evolucim e que a gente tem como regra é a criança que nós temos. Nossa atenção é para ela. Não é para mim se estou com dor no pé, ou dor de cabeça, ou dor não sei aonde. É a criança em si. A criança fala, a criança brinca, a criança mostra.
ela representa, ela lembra do passado, cada uma tem uma singularidade muito específica. Nós temos dois, tem um principalmente que adora contar histórias para a gente se aterrorizar. E a gente tem que se aterrorizar. Senão ele perde a graça. Gente, como é que foi essa história? Onde que aconteceu isso? Eu valorizo a fala dele. E ele dá risada. De repente ele diz, tudo brinquedo. Tu estava brincando. Ai, ainda bem, fiquei mais aliviada. Tem que saber lidar com criança. Agora, se você desconsidera as coisas que eles dizem, não acompanha eles nas suas ideações. Às vezes eles fazem um desenho e você pensa, é isso. Não é nada disso, é aquilo, mais aquilo, mais aquilo que você não viu. Mas para ele aquilo chega. Tá? Então eu acho que a pessoa que não tem essa peculiaridade, essa paciência, esse afeto, não pode lidar com criança. Sim. Legal. Ela quer falar alguma coisa? Tem vezes eu entendi bem o que você disse. Porque tem criança, por exemplo, ela chega ao porão dela, vem com tudo, assim, até mexe com a gente. Aí, a tua questão, como ela disse, atento, muda de foco. Muda de foco. Isso mesmo. Aí, parece que aquela energia, e às vezes a criança, elas são muito facilmente acopladas. E eles percebem que eles mudam muito mais do que nós, do que o adulto. A criança percebe que alguma coisa aconteceu. Então, a gente conseguindo ficar atento, às vezes eu puxo até uma criança meio, eu não posso pegar no colo, mas puxo ela mais perto de mim. Sim. E passo energia, porque a criança vem com uma coisa bem violenta, até na questão assim, eu quero matar. Né? Vamos dizer, ela vê, eu vou matar. Aí eu puxo a criança e vejo, e vai, vou passando energia para ela. Aí eu digo, não, olha aqui, ó, vamos fazer um pacote de presente? Para que agora pacote? Sim, eu vou fazer um pacote de presente. De quem? De você. Vou fazer um pacote bem bonito. Tu me disse a cor do laço. Daí ele diz, azul. Aí eu pergunto para quem? Daí ele pergunta, para quem tu quer dar esse presente? Eu disse para o teu pai e tua mãe. Ah, tá bom. Ele sai e vai brincar, normal. E antes ele veio com tudo aquilo, quis matar. Entende? Então, é mudar de foco. Ali vem toda essa questão de nós estarmos atentos, como ela falou. Porque a criança, ainda mais as crianças que vêm ali na conscienciologia, ela vem, muitas vezes, vem com os réus. Sim, agora com base nisso que você está falando, só uma questão, quanto à segurança, o que vocês fazem de diferencial? Quanto à segurança delas? Nós, da segurança, nunca uma professora trabalha sozinha. Sempre, no mínimo, 3. Uma que dirige a atividade, a outra que fica observando o todo, porque tu vê, estão subindo na cerca, estão subindo na árvore. E a terceira que fica observando as reações da criança, anotando, e depois nós estudamos junto isso tudo. Assim nós vamos conhecendo a criança, às vezes a gente fala com os pais, mas nem sempre. Porque muita coisa nós resolvemos entre nós, né? Porque é um aprendizado para nós também, é nesse sentido assim. Uma dica que eu dou assim rapidamente é fazerem uma CIPA na instituição, e mesmo não precisando, para ter essa comissão que sempre está vendo os pontos nevrálgicos para evitar a prevenção, tá? Isso é uma coisa bacana. Obrigada, hein? Se vocês quiserem alguma dica, eu posso ajudar nisso, né? Que bom, ótimo. Está convidado. Ai, que bom. Vamos lá, Marta. Alô? Aide, parabéns aí pela sua apresentação, muito está nos ajudando. E gostaria que você falasse um pouco dessa paradoxologia, o paradoxo de a criança poder ser mais evoluída frente aos pais e professores. Esse, eu acho que é assim, a gente sempre pensa, né? Não, eu sou mais velho, quem sabe sou eu. É voz comum. Eu me criei sabendo que os mais velhos eram melhores do que eu, sabiam mais do que eu, e provavelmente meus filhos também aprenderam isso, que enquanto criança não se sabe nada. Mas o problema, que eu acho que aí tem 2 lados da questão. Ele pode ser muito mais avançado, só que ele está restringido. Então, uma mãe não pode deixar um filho pegar, vamos supor, uma arma. Não, mas ele é evoluído. Ele sabe mais do que eu.
ele está restringido. Então, no momento do período de restringimento, mesmo que ele seja capacitadíssimo, não deixe ele entrar em perigos. Ele ainda está restringido. Então, não elogie tanto para você mesmo a ponto de haver desleixo ou descuido, né? Não pode isso. A criança precisa do adulto observando, acompanhando, retirando, no caso, tesoura, faca, essas coisas agudas, essas coisas assim, não se põe perto de criança. Tem que ter cuidado, ela não sabe ainda o que faz. Ah, mas ela é um gêniozinho. Concordo. Mas e o problema do restringimento? Então, acho que é importante a gente conversar com os pais, porque tem pais que aceleram, ou, eu não sei se eu vou chamar de acelerar. Tentam acelerar. Eles meio que abandonam, ele sabe o que faz. Não, ele não sabe o que faz. Tá? Não, mas ele sabe. Se tu perguntar, ele sabe. Então, aí você tem que dar uma aula de restringimento. Eu não estou dizendo que ele não saiba, eu estou dizendo que agora ele não está em condições de colocar tudo isso em prática que ele tem, seus trafores. Ele não tem ainda. Espera amadurecer o cérebro, espera toda a compleição física, emocional e mental dele se concretizar. Pronto, aí sim. A ideia aí a gente tem que lembrar, né, a questão tem o verbete do professor Valdo, e que você colocou aqui, é o item 12 da remissiologia, que é a nulificação da infância. Quer dizer, uma coisa é a gente trabalhar para isso, correr atrás, né, a consciência lúcida, mas a gente sabe que na condição de pré-serenão tem que ir devagar com alguns itens, né? Não dá para... não dá para pensar que todo mundo é serenão. E outra coisa, tem pais que acreditam que realmente ele é um serenão. Esse é o pior de todos. Mas também tem uma coisa bem importante, a falar em nulificação da infância. Se você transforma ele num bebê a vida inteira, você acaba com ele. Ah, claro. Então tem um problema aí de que você não pode tratá-lo como neném a vida inteira. Claro. Quando você vê que a criança já tem condições de fazer aquilo, libera ele para testar. Não tem perigo nenhum, deixa testar. Agora não vai deixar ele testar com uma navalha ou uma tesoura, né? Então tem que ver quais são o que eu oportunizo para ele criar. Tem algum perigo no que eu oportunizo? Tem, então não dou, vou dar outra coisa. Quando ele ficar mais velho, eu vou acrescentando. Eu acho que ser pai e mãe é uma dedicação muito profunda. E quem não se dedica aos filhos tem alguma coisa errada. Porque não acompanham, não é? Não estão observando. A professora sabe mais da criança do que pai e mãe. Não pode. Vamos lá? Podemos seguir? Eu queria passar o microfone para ela. Vamos lá? E se deixar eu falar, amiga aí da Suíça, não é isso? Sim, da Suíça. Aide, parabéns, né? Antes de Obrigada. tudo. E na primeira página, em Factologia, na 6ª linha, se você pudesse ampliar, a liberdade protegida. Tá aí. É bem isso. Você dá liberdade para ele, mas acompanha. Né? Dá toda a liberdade, ele tem liberdade, mas você está junto. Nunca se sabe qual hora que vai acontecer um imprevisto. Eu lembro que se dizia assim antigamente, e eles estão muito quietos, boas coisas não estão fazendo. Né? Antigamente, quando as crianças ficavam muito quietinhas, que você não ouvia som de risada ou corrida, gente, o que será que eles estão fazendo que estão tão envolvidos? Aí a mãe ia na ponta do pé lá olhar. Eu acho melhor se cercar de cuidados antes de depois espiar. Né? Veja se o ambiente é saudável, se não tem nada de ponta para se machucar. Criança adora pular em cima de cama. Acho que pulam ainda, né? Não sei, agora não tem mais criança na minha casa. Não vejo muito pularem na cama. Mas antigamente eles adoravam pular no colchão. Caía, batia a cabeça na parede. Não sei como é que a gente não é tudo doido, né? Então eles ainda gostam disso, mas tem que ver até que ponto não é frustrar uma criança, é mostrar para ele que aquilo ali pode trazer um prejuízo e que você não gostaria, nem ele gostaria. Porque tu indo explicando, ele não se sente assim, retiraram o meu brinquedo, não me deixaram brincar. Agora, isso é sério, mexe no emocional dele. Agora, Aide, assim, tem uma pergunta que
Tudo bem, aí você, não, acho que sim, atendeu. É que tem uma pergunta que tem a ver com a sua resposta. Quer dizer, eu quero até que você, gostaria que você comentasse. Na enumerologia, na página 3, ela pergunta sobre... Ela diz que há vários exemplos de infantes, porém não tem nem nada citado diretamente sobre o infante congel. E então ela pergunta, haveria uma motivação específica ou estaria esse citado indiretamente? Você poderia comentar? Sim. No caso de congel, quando eu escrevi o verbete, né? Como, eu vou ser bem honesta, como a nossa convivência com crianças congels é pouco ou inexistente, eu não tinha ainda condições de escrever sobre isso. Eu acho que para você poder escrever sobre criança congel, ela tem que ser explicitamente congel. E nós não convivemos com crianças assim. O foco da Evolucim é a questão da... Não é que recuperação é de só, cons. mas uma recuperação de cons, no caso, referentes a Consim que fez o curso intermissivo. Sim. Esse é o maior foco. Não só porque a gente não tem... Mas é o maior foco, não é Sim. isso? Não é só, mas a gente faz para foco. todos, né? Faz para todos. Sim, até porque você não tem como saber, né? Se a pessoa é ou não é de cara, você não tem como saber, né? É mais difícil. Então, é o foco. Porque eu acho que a gente, até para ajudar aqui a nossa teletertuliana, né? Você colocou, em algum momento no detalhismo, tem a questão do antagonismo. Congel e consim intermissivista. Isso. Se eu não me engano, tem esse antagonismo no verbete. Não tem? É os que a diferença Isso é o último toda. item. Então, assim, só lembrando, né, gente? É claro que, do ponto de vista da evolução, muito provavelmente a chance de todos nós termos passado pela condição de congel é altíssima. Todo mundo aqui pré-serenão. Então, é claro que os intermissivistas também foram congels um dia. E muito recentemente, a gente sabe, alguns, a maioria, quem sabe, né? Eu não tenho essa informação precisa, mas a gente foi resgatado da baratrosfera recentemente. Não estamos assim com tanta quilometragem fora dela, em termos extrafísicos. Então, a gente precisa cair na real. Mas, em termos dos estudos, né, quando a gente coloca congel e intermissivista e faz esse contraponto, a questão aí é muito mais pela diferença. E considerando que a abordagem para uma pessoa que fez um curso intermissivo é muito diferente para a abordagem de quem não fez o curso intermissivo. E eu penso que no caso da Evolucim isso é muito sério. E distingue muito qualquer abordagem que seja feita, porque você está falando aí de paradigma consciencial, de compreensão, desde muito cedo, de conceitos já bastante avançados, né? Que provavelmente a pessoa que não fez, a criança que não fez, vai ter muito mais dificuldade. Sim, né? Mas eu poderia contribuir aqui também? Pode falar. Juntamente com a sede, está lançando agora o curso Ressomatologia 1, que é o curso de entrada da Conscienciologia. Então, vamos aprofundar desde o que é Conscienciologia, o paradigma consciencial, e aprofundando nas duas ciências, né, que é a ressomatologia e a recuperação de cons. Isso, a chegada dos pais, e desses pais, com certeza, alguns deles estarão trazendo também consciências congéus, e os belicosos, né? Aqui no verbete ela citou o infante belicoso, e acho que também a sugestão é uma boa, incluir com os réus, porque a Evolucim, ela está, assim, neste novo momento, aberta para receber esse pessoal. Entende? A definição está aberta, né? Isso, o curso vai ser lançado. Né? Nós estamos lançando esse curso juntamente com a sede ótimo, muito bom. Que é a ressomatologia, que é aprofundar a ciência, o Mater Pensene da ressomatologia, que é o Mater Pensene da Evolucim. Entende? E aí, com isso, vai dar essa abrangência maior, que é esse novo momento. Mas vamos deixar bem claro que não é fechado para possível com os réus que apareceram. Claro. Não, é isso que ela está falando. Vai identificar? Isso.
Claro. Já teve bastante palestras sobre o assunto com o Maluf, né? Como é o nome do Maluf? Gabriel Maluf. Já Isso deu mesmo. 3 palestras sobre o verdade. assunto para os pais, todo mundo tem conhecimento. Se aparecer... Não, gente, vamos combinar aqui uma coisa. Não, e Não que bom dá que pra apareça. fazer, Não, e que bom que apareça. com os réus é o bicho papão. Não, que Por bom que favor, apareça. tá Por muito isso, próximo da gente. por né? isso que lá estamos também, estamos abertos e aguardando, entende? Nós estamos cada vez mais nos especializando, estamos aqui, inclusive, convidando a todos que tiverem afinidades e a responsabilidade com o tema, que se junte a nós, que nós estaremos aprofundando o assunto dentro dessas 2 questões, ressomatologia e recuperação de cons. E isso vai abranger, com certeza, as cons, né? É o início da conscienciologia. E deixamos aqui o convite para todos que tiverem interesse em estar com essa responsabilidade. Marta, muito bom. Deixa ela perguntar. Oi? Mas a gente fez uma combinação. Peraí, desculpa. A gente fez uma combinação de dar prioridade para os mais jovens. Depois você pergunta. Em Porto Alegre. Na página 3, vocês falam da maniologia, que é a mania de desconsiderar a importância da infância. Poderia se aprofundar no tema? Qual é? Página 3? Na página 3, não tem nada. maniologia. Mania de desconsiderar a importância da infância. É a maniologia. Maniologia, Ide. A mania de desconsiderar a importância da infância. Tem pessoas que acham que o tempo da infância é desinteressante, ou não vale muito a pena, porque é só uma criança. O que ela diz, o que ela faz, mas isso aí é criança, não precisa levar a sério, isso aí passa. Né? Acho que as psicólogas, né, Eliana, já viram muitos mães chegarem, mas não, isso aí vai passar, ela é só uma criança. Quer dizer, como se a criança, como é que eu vou explicar? Como se a criança fosse crescer sozinha, ou como se a criança fosse amadurecer, como dizem, né? Não, quando amadurecer, gente, ela está vivendo, ela está sentindo. Não é assim alguma... Não, mas depois a gente não lembra o que se passou na infância. Pode não lembrar, mas fica o dano emocional, né? Aquilo fica. Não fica a memória do dano, mas o dano está ali. Então, eu aposto em pais, professores também. Professor é uma coisa muito séria. Quem não ama a criança, não lide com criança. Quem não gosta, que acha que a criança é um estorvo, ou que incomoda, ou que demora, ou que não sei o quê, não trate com criança. Criança eu não sei que palavra usar, mas é um período tão importante, não é? Para mim é muito importante. Claro. E eu que passei a minha vida com criança, eu penso assim, que eu tenha sido o melhor no período que ela passou, recuperando seus cons. Que eu seja o melhor, que eu não seja uma pessoa que tenha judiado, estragado, assustado, porque reprimido é pior ainda, né? Então eu acho que a gente tem que respeitar o período da infância, porque é um ser que vai ser para frente, não é? Ele ainda está... Eu imagino assim, a gente restringida e só serenão mesmo para aguentar. E ter mãe, ou pai, ou professor, ou parente, ou babá que judie. Deve ser muito difícil você superar tudo isso, né? Então eu penso, uma criança, ela é um ser necessitando de ajuda. Pronto. Vou respeitá-lo, vou ajudá-lo, não vou deixá-lo pior do que ele está e nem tampouco ameaçá-lo. Jamais. Eu vou respeitá-lo sempre. E outra coisa que eu digo a todos vocês, quando a criança puxar seu vestido, sua saia, sua calça, é porque ele quer que você escute. Pare e ouça. Só um pouquinho, a mamãe já vai pegar aquilo lá e já vou. Não é já vou, ele quer falar alguma coisa. Daqui a pouco, o problema todo vem assim, a criança quer falar alguma coisa. A mãe e o pai não param, porque tem que pegar aquilo, só um pouquinho, não posso esquecer aquilo. A criança pensa assim, puxa, não vale muito, né? Porque quando o papai fala, ela para. Por que para mim ela não para? A criança observa. Às vezes ele não fala, mas ele sente. Então, se você mostra que ele é importante, você para ouvir, quando você falar com ele, ele vai achar que é importante e para te ouvir.
senão acabou ali. Vamos lá, Aide? Aide, parabéns pelo verbete. Obrigada. E eu, na segunda folha, na fatologia, na 11ª linha, o ato de acolher o infanto sobre a ótica do paradigma consciencial. E já vou fazer outra pergunta também para ganhar tempo. Na parafatologia, na primeira linha, a parapedagogia aplicada ao estudo e vivência precoce das bioenergias. Tá, primeiro foi acolhimento, né? Bom, o acolhimento, como eu falei há pouco, é primordial. Não tem ninguém que possa ajudar uma criança se ela não tiver o acolhimento. E o acolhimento não é na hora que ela quer acolher. Agora venha no colo da mamãe que ela está descansada. É na hora que a criança precisa. Ela ainda não tem noção. Ela precisa, só isso. Então, se eu não parar para ela, eu vou parar para quem? Ela é uma consciência em evolução. Está restringida. Não consegue resolver um problema. Eu vou deixar para quando? Para quando ela ficar com 18 anos? Não pode. Então, prontidão é fundamental. E eu sempre digo, prestem atenção nisso. Vocês não têm vontade de fazer isso? Não lidem com criança. A gente na Evolucim se preocupa muito com a tipologia da pessoa que vai lidar com a criança. Lá são vários, e são de famílias diferenciadas, de idades diferenciadas, não é um filho só, são vários, cada um tem um jeito, cada um tem um histórico, cada um tem um hábito. E a gente procura fazer algo que sirva para todos. E se não servir, pelo menos a gente vai adequando, porque todos têm que se sentir realizados. E não apenas uma cota, ou 3, ou 4, ou 2, ou aquele que eu amo. Não é assim. Então, primeira coisa, eu vou lidar com criança. Então, vou ver se eu consigo ter essa visão ampla, aceitar a todos, não ter críticas a respeito, eles estão, vou repetir, estão restringidos, calma, e dou o meu melhor. O exemplarismo melhor que eu tiver, eu vou fazer para eles, porque é por aí. Aide, queria te pedir um favor. Pois Vamos tentar sintetizar as respostas. Não, é que a gente tem 30 perguntas aqui. Falo demais. E a gente tem muito pouco tempo. Então, pessoal, vamos acelerar nas perguntas e respostas para a gente conseguir atender a maioria, pelo menos, né? Vivência precoce das bioenergias. Deixa eu só completar isso aqui. A vivência precoce das bioenergias é a mesma coisa, que é tudo que eu já estava falando. Ensina desde cedo, não espera ficar grande para ensinar a bioenergia. Trabalha com ele, diz para ele, vamos jogar energia no cachorrinho? Porque como é que se faz? Bota a mãozinha e pensa, vou jogar minha força no cachorrinho. Não é para degolar, né? É para jogar só com a mãozinha. Então vai fazendo isso, e é isso aí. Faz com que a bioenergia seja familiar. É isso. Ok, vamos lá? Na página 4, na helincologia, tu poderia falar um pouco sobre a isca humana lúcida? Isca humana lúcida. Isca humana lúcida. Sim. A isca humana, vejam bem, isso é uma coisa muito importante, né? É humana, hein? Não é isca. O que é a isca humana lúcida, para explicar para ela? Nós temos pessoas que já morreram, vamos falar a linguagem bem clara, né? Para eles entenderem. Os dessomados, dessomaram, morreram. E muitas vezes, a gente, sem saber, atrai uma consciência dessa, que está meio perdida, morreu, não sabe muito bem como é que foi. Às vezes busca auxílio, mas a gente não os vê, né? Então a gente não sabe. Será que alguém me acompanhou? Eu estou com dor no ombro, será que não me acompanhou? A gente não entende muito bem isso. Tem criança que também atrai. E fica muito nervosa, muito angustiada, agitada. Então, os pais têm que saber que ela pode ser uma isca humana. Ela pode ter atraído alguma consciex, quer dizer, algum morto, que precise dela ou necessite se encontrar com alguém. Então, é muito bom que o pai e a mãe converse isso com os filhos e mostre para eles, ensine. Quando você estiver se sentindo assim, 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 sabe o que você tem que fazer? Como a mamãe e o papai fazem. Pronto, é um hábito familiar. Expliquei?
Oi? E só lembrando, né, Aide, que essa condição da escagem, que não é lúcida, não é desejável. Não, né? mas Porque é que ela não escagem, sabe, né? Ela a não escagem sabe. pode ser evolutiva ou patológica. Não, mas geralmente é patológica, porque a criança não sabe o que é isso. Não, eu só estou lembrando tá. isso, Aide, porque a terminologia que ela perguntou é escagem lúcida. É lúcida. Né? Só lembrando, não foi isso? Não é Sim, a isca escagem lúcida. E a isca lúcida, ela é lúcida. Ela tem consciência do que está acontecendo. É uma condição mais rara, que em geral está condicionada ao trabalho junto com o amparador, não só, mas em geral, ao amparador extrafísico. Então, coloca a pessoa numa situação realmente de atilamento, e de capacidade, né, para resolver aquilo. O que está acontecendo ali com aquela consciência. E no o que ela pode fazer? Como a criança ainda não tem isso, em princípio, a orientação é mexer mais com as energias cada vez mais. Para que ela tenha ali uma condição de rigidez, né? Sim. Agora, Aide, vamos lá então sobre perguntas do pessoal de fora, vamos lá? Vamos. A gente tem aqui, na fatologia, uma pergunta da Alemanha. Na quinta linha, de baixo para cima, você poderia falar sobre o incentivo ao ato de repartir sem egoísmo? Poderia dar algum exemplo? Isso é fundamental, porque a criança tem a necessidade do ter, né? Ela é apegada, ela tem medo de perder. Como é que você incentiva ela a repartir sem ela sentir que está perdendo alguma coisa? Isso é uma coisa bem complexa. Como é que ela, ao dar, ela não sente que está perdendo, e sim que ela está ganhando? Não pode também tornar a criança naquele que entrega tudo. O que você fez o seu tênis? Dei para o meu colega. Né? O perdulário, aquele que bota tudo fora e não dá valor para nada. Então tem que ter tudo, tem que ter medida, né? Ofereça alguma coisa, filho, reparta com a pessoa. Agora, olha o teu tênis, tu não vai poder repartir com o teu colega, porque tu precisa dele. Então, tem coisas necessárias que a gente não vai poder repartir, e outras que pode. Então, tem todo um aprendizado para a mãe fazer com o filho. Mãe, pai, tia, avó, quem quiser. Isso é muito importante, Dulce, porque eles não têm noção ainda. Posso, não posso, isso vale, isso não vale. Agora, ela pergunta sobre a paciência sadia junto aos infantes. Paciência sadia? Mas, olha para mim, paciência sadia é a coisa mais importante. Eu não pretendo estar assediada ajudando meu filho, né? Imagine uma mãe assediada ajudando um filho, ou maltratando um filho, ou questionando um filho. Então, a primeira coisa que eu tenho que ser é sadia. Emocionalmente, energeticamente, eu tenho que estar bem. Se eu me irritar, se aquilo passar do meu controle, tem uma coisa muito errada. Falta rigidez holossomática, né? Então, faça seus EVs, cuide disso. Não transfira para a criança uma energia que não é sua. A criança vai ter medo da própria mãe, porque a energia que não está boa é ruim demais para a criança. Ela é sensível. O animal também não chega perto. Isso é muito sério, muito sério. O animal tem um instinto, né? Ele não chega perto, ele tem medo. A criança age por instinto, porque ela está reprimida ainda. Então tem que cuidar essa parte da rigidez. Agora, para falar em animal, a próxima pergunta aqui é sobre aquele item lá na taxologia, na página 4, sobre a domesticação mútua. Ela pergunta como que a evolução desenvolve e lida com isso. Item 6, Aide. Item 6. Domesticação mútua? Ah, pois é. Será que eu reconheço no meu animal de estimação uma consciência evoluindo? Será que eu ensino para o meu filho isso? Meu filho não dá para chutar o cachorro, nem matar o passarinho. Ele é uma consciência em evolução. Um dia ele será gente. Vocês não acham que desde cedo tem que ser ensinado isso para a criança? Eu sou uma pessoa que nasci a vida inteira cuidando de bicho e de criança. Era o meu talento natural. Eu nunca matei um bicho, eu sempre junto, até na calçada eu junto hoje. O que está sofrendo, quem está, o que eu posso fazer por ele, isso faz parte de mim.
Eu não sabia, quando eu era criança, nem jovem, que era um ser em evolução. Eu não sabia, mas aquilo ali para mim era um ser. Então, se eu não ensinar isso para um filho meu, o que é que eu estou ensinando para ele? Se a gente tem que cuidar dos avós, tem que cuidar dos irmãos, e os animais não precisam, esse eu posso ajudar, posso matar, posso pegar o chinelo e ficar em cima? Não pode. É um ser em evolução. Ele vai evoluir até chegar ao homem. Não faça isso para ele, porque não é necessário. Ele sente, ele dói. A gente tem que dar aula disso para a criança, porque ela não sabe, ela está restringida. Agora, na estrangeirismologia, na página 1, nosso amigo de Curitiba, de que forma podemos otimizar a divulgação da Evolucim, buscando o upgrade evolutivo desde a primeira infância de intermissivistas espalhados mundo afora? A gente teve um exemplo aqui, né? Sim. Nossa querida está ali. Está ali? Fora, né, da Suíça, ela está aí ainda. Está aqui? Então, mas ele pergunta assim, de que forma podemos otimizar a divulgação da Evolucim? Mas eu acho fundamental que a Evolucim apareça em escritos, apareça na comunicação oral, que ela esteja sempre comunicando as coisas boas que faz, mostrando o valor da ciência, entende? O valor. Para que serve a conscienciologia na infância? Para que serve isso? Se eu tivesse que trabalhar com isso, a primeira coisa que eu faria era sentar com os meus afins, e se eu fosse um afim sozinho, um solitário, eu escreveria sozinho. Para que existe a Evolucim? Como é que eu entendo a função da Evolucim em benefício da humanidade? Colocar no papel. O que a Evolucim pode fazer? Eu encontro 1000 coisas para a existência da Evolucim. A pessoa tem que pensar, ela tem que pensar. É válida por quê? Tá? A ideia, vocês têm algum curso para os adultos, no caso? Sim. Sim, não, nós temos algo EAD? Claro, lógico. Tem as palestras. Então, mas um curso. É verdade. Ele, né? Boa ideia. Para essa pessoa que está perguntando. E um EAD, um estudo à distância. São à distância. Muito bem, boa ideia passo, mesmo. Não sei se vocês já fazem, seria fazer em outra língua, né? É verdade, isso é muito bom. Tem razão. Certo? Ótimo, muito bom. Agora, essas palestras são o quê? Mensais? Tem uma periodicidade? São mensais em geral. E seria um prazer receber pessoas nas palestras, perguntas para a palestra, claro. Que seja à distância, não importa, mas que se envolva, porque tem tanta criança que se eu não tiver a minha, eu vou ter alguém. Não é verdade? Agora, pergunta de Jundiaí. Lá na Códigologia, na página 2, ela pede para você expandir sobre o Código Pessoal de Cosmoética com cláusula da incerteza poder fazer parte da razão. Veja bem, Código Pessoal, grupal? Pessoal de Cosmoética, né? Isso. Veja, como é que eu vou dizer né? Eu tenho que entender que eu não tenho razão absoluta. E que se eu tiver razão absoluta, eu fecho questão. Então, muitas vezes, a minha parte de razão inclui a incerteza. É o benefício que eu dou a mim mesmo para não fechar a questão e não ter uma cabeça, sabe como é que é? Como é que a gente diz? Uma cabeça fechada, é a palavra bitolada. Que aprendeu assim, vou morrer assim. Questione o seu fazer e o seu pensar. Ponha uma interrogação, tenha uma certa incerteza. Será que eu estou certa nisso? Vá discutir com outras pessoas. Não ache que você sempre tenha razão. Mas eu estudo tanto. Debata com outras pessoas, né? A quem você respeita, porque se você não respeitar, não vai dar para debater. Agora, na parafatologia, na página 2, terceira linha, você poderia aprofundar sobre a abordagem técnica, a rememoração das retrovidas quando manifestas pelos infantes? Quais técnicas seriam utilizadas? Por exemplo, né? Uma coisa importante não é você começar a... Ou você se apavora, ou se alegra, ou se entusiasma, ou faz da criança
senta aqui que eu vou te fazer um interrogatório agora. Não é assim a melhor conduta, não é? Veja, abordagem técnica à rememoração das retrovidas, quando manifestas pelo infante. Ele fala sobre isso, né? O que você vai dizer para ele? Vamos anotar e vamos observar, mas dê valor para aquilo. Vamos anotar, vamos observar o que mais que vai ter. Será que tu vai ter... não precisa também simplificar o que ele vai ter, porque de repente ele forja, né? E não se torna verdadeiro e depois ele se sente enganado. Então só diga isso. Vamos fazer o seguinte, vai anotar direitinho tudo como aconteceu, como você sentiu, como você viu. E agora vamos observar. Tudo que você achar que tem relação, vamos anotar aqui, depois a gente tira conclusões. Pronto. Pode ser que aquilo seja passageiro e nunca mais volte. Pode ser que tenha continuidade. A gente vai ver, né? Agora, mas não vai negar, entende? Vai dar valor. Aí na parafatologia, na página 2, terceira linha. Desculpa, é a mesma pergunta. É de outro teletertuliano, mas certo. É sobre então, a questão. Aqui é na fatologia, na página 1, segunda linha, a educação para a vivência da maternidade e paternidade responsáveis. Você poderia falar sobre o momento de insight pela educação dos responsáveis das crianças na época de formação e estruturação de sua maturidade holossomática? O que os pais podem fazer na época do porão consciencial? Tá, no caso ela está perguntando sobre, primeiro os pais para terem um filho, foi isso que eu entendi? Ela está perguntando sobre o momento de insight pela educação dos responsáveis, ou seja, deve ser o momento de você, dos responsáveis, né? Sim. Como é que a abordagem dos responsáveis na época de formação e estruturação da maturidade holossomática, ou seja, a educação das crianças em geral. O que os pais podem fazer considerando o porão consciencial? Entendi agora. A maturidade holossomática, eu acho que não pode fazer. A gente não faz a maturidade. A gente proporciona, né? Algumas coisas, sem bitolar e sem reprimir. Porque a criança está restringida. Ela primeiro tem que fazer, primeiras lembranças que vêm são as que estão mais próximas. Então, veja, ela tem que se expressar. Ela tem, mas não tornar aquela sensação que ele contar, ou aquele fato, uma tragédia ou uma alegria. Meu filho, então você foi esse, foi aquele, calma. Não é? Vai com calma. Coloca para ele, realmente a gente teve muitas vidas. Vamos anotar, ver se você vai ter outras lembranças ou não. E não ficar muito feliz ou muito apavorada ou deixar a criança agitada. Meu filho, que você teve foi uma coisa fantástica, vem cá, porque ninguém tem isso. Não dá para tratar assim. Pois é. O porão, o que é o porão? É o que vem primeiro. O que a gente faz no porão? O que a gente bota no porão? O que a gente guarda num porão? O que a gente não usa mais, né? É o que já está gasto, já está usado, bota no porão. Um dia eu vou fazer uma limpeza no porão. Bagulhos energéticos, tem de tudo ali. Então, veja, se a primeira coisa que evidencia na criança é o porão, como é que eu vou repreendê-lo todo dia, bater nele e botar de castigo? Isso é impossível, gente. Eu não posso nem considerar, puxa, meu filho é uma consréu, né? Porque olha o estado dele, olha o jeito que ele faz. Calma. Ele está recém no período de porão, vai vir tudo. Passará. A gente às vezes se surpreende, né? Quando criança era horrível. De repente fica que é uma maravilha. O que será que eu fiz? Será que os castigos valeram? Não, amadureceu. Aí veio outra parte melhor. Então tem que dar um tempo para a criança, né? Parabéns pelo verbete. Muito obrigada. E eu queria que você falasse mais sobre na fatologia, o ato de abrir mão de objetivos pessoais em prol das necessidades coletivas. Eu acho que isso é muito importante ser colocado a partir do momento que você escolhe ter filhos, né? Sim. E isso é um exercício anti-egoísmo, né?
Por que será que tem pessoas que valorizam tanto as suas coisas que não enxergam nada além daquilo? A pessoa tem que ter uma visão intra e extra. Não pode ter uma visão só. Eu só tenho visão para mim mesmo. Isso é egocentrismo e é infantil. O egocentrismo é infantil. Não é? É puro egocentrismo. Eu só olho para mim, eu gosto só do que eu faço, eu admiro o que eu faço, porque eu sou o melhor do mundo. Não é por aí. E a gente tem que mostrar para os filhos que ele está indo bem, claro, dá o elogio, que bom você conseguiu. Mas isso aí, você ainda vai ter chance de fazer outras coisas melhores ainda, porque você está em crescimento, e o crescimento faz com que a gente vá recuperando nossas lembranças e nossas habilidades. E tem habilidades que elas acontecerão mais tarde. Então, mostrar para ele que ele tem um caminho e tem que ficar muito feliz com o que já recuperou. Ótimo! Então, você pode dizer que você é isso, você pode dizer que você sabe fazer isso. Concretiza com ele, mas deixa espaço para vir mais. Né? Eu não sei se eu respondi a pergunta. Ok? Respondi? Agora, a ideia, lá na fatologia... Qual? Fatologia. Fatologia. Estamos aqui. Na página 1, sexta linha, sobre a liberdade protegida. Pois e a 12ª linha, a construção do alto limite em benefício de todos. Você poderia ampliar? Tá. A liberdade protegida. Isso é alguma coisa que, particularmente, eu me incomodo muito com as mães que não têm isso. Tem mães que ficam conversando com as outras mães e não veem onde é que o filho está e o que ele está fazendo. Ele pode estar passando por perigos, ela não percebe que ele caiu do balanço, que o balanço vai bater na cabeça dele. Então, ela tem que ter isso. Ela tem que ter a responsabilidade, porque é dela a responsabilidade no momento que está com ele. Se fosse o marido, seria o marido, se fosse a babá, seria a babá. Então, toda pessoa que cuida de uma criança, ela pode se envolver em outra coisa, desde que ela não esqueça o que ela está fazendo ali. Qual é o primeiro objetivo? Proteger a criança que ainda não se dá conta. Então, eu não posso contratar uma amiga para ir na praça sentar comigo enquanto meu filho brinca de bola não sei aonde. Isso é impossível. Então, a pessoa tem que, como é que eu diria? Ela tem que fazer um esforço se ela ainda não consegue. Ou então pedir que alguém mais responsável do que ela leve a criança. Melhor assim. Tá? Ok. Agora, a ideia tem uma pergunta aqui de Braga, Portugal. E ela pede para você comentar a perspectiva da Evolucim quanto ao incentivo do ato de repartir sem egoísmo. Aí ela pergunta de que maneira vocês abordam essa questão, dizendo que ela desenvolve um trabalho com criança desde os 22 anos, ela agora tem 44, em vários âmbitos, e esse é um tema sempre recorrente. Olha, eu tenho muitos exemplos para dar. Eu vou dar primeiro ali a Escola do Verde, onde a criança planta, vê crescer, cuida e reparte. Olha bem, se você tiver um lugarzinho para plantar, onde não é só você que vai ganhar, a sua família, como é o caso da nossa Escola do Verde, é uma escola. A criança planta, mas ela reparte. E ela leva para ela reparte o que é aquilo ali, que foi construção dela, um pouco para ela, o resto para os outros. Então ali começa, né? Tem uma atividade. Outra coisa, nós não temos assim, os lápis desse, os lápis daquele. Os lápis estão tudo sobre a mesa, uma ideia boba, mas estão lá. Um tem que repartir com o outro. Agora eu pego o vermelho. Tu me passa depois o vermelho? Fazer com que eles convivam com tudo isso. Na prática, né, ideia? Não é? Não é assim, agora cada um senta no seu lado, cadê a sua cadeira? Isso é coisa de escola, né? Cadê sua caixinha de cor? É sua? Não, é de todos. Então nós temos tudo de todos. Não é meu, não é seu, é de todos. Bota na mesa para todos. Vem a lanche, vem para todos. Não tem assim uma coisa especial para aquele, não sei o quê. Não é isso. É o grupo. E eles trocam entre si, tudo se dão muito bem. Agora, Ide, pergunta de Washington, na verdade de Moscou hoje. Opa, gente, como se interessa. Que bom que gosta de criança. pretérita, um preceptor que ajudou em questões do desenvolvimento da polimatia.
E aí ele pergunta, como a Evolucim trabalha a questão das múltiplas inteligências, incluindo a inteligência evolutiva com o infante? Olha, a gente, por exemplo, não se dá aula teórica. Na Evolucim, aula teórica para criança pequena, a gente faz ele experienciar, entende? Ele vive aquilo que ele... A gente não diz que tem que fazer. A gente vivencia com ele. E aí ele vê, por exemplo, quando ele é egoísta. Eu não digo que ele é egoísta. Ele tem a tendência a não repartir. Logo ele repartirá, porque ele vive em conjunto. Não é, Reinaldo? A gente trabalha os sentimentos. Pode falar, Reinaldo, pode falar. Nós trabalhamos, por exemplo, os sentimentos. Então, os próprios coleguinhas dizem assim, ó, fazem o gesto, fecham assim. O que é isso? Egoísmo. Os outros, eles já percebem, né? Outras vezes um chuta, daí os outros perguntam, daí dizem, o quê? Ele é brabo, ele é raivoso, sabe? Então, é de uma forma lúdica, mas que pega mesmo. Sempre lúdico. Sabe? Claro. É bem interessante isso. A gente tem que ter... eu só quero dar só um exemplo. Agora, a inteligência evolutiva, que eu acho que é a pergunta-chave. Mas deixa eu só responder rapidinho. Né? Tem um brinquedo que eles adoram, que a gente ensinou. Mamãe, posso ir, quantos passos posso dar? Né? Aquela que a mamãe fica de costa para lá e eles perguntam, mamãe, posso ir? Ele tem que chegar na mamãe, ele está bem longe. Tem uns que trapaceiam, a mamãe está de costa, eles mentem para a mamãe, ela diz 3 passos de formiguinha, ele dá 50 de elefante. Você entendeu? Porque ele quer vencer, ele quer tocar na mamãe primeiro. Então você vê que como numa brincadeira de grupo boba como essa, você pode orientar. Não precisa botar de castigo e chamar atenção. Brinca com a criança, ela vai aprendendo. Gente, assim não vale, só um pouquinho. Todo mundo aqui vai... O que é? Mas eu estou dando passo de formiga. Formiga com esse passo enorme, eu nunca tinha visto. A gente brinca também. Então, brincando, se aprende. Tem um pedido aqui no meu celular para a Aide falar das unidades que a Evolucim tem no Brasil e no mundo. Tem uma relação, Aide? Não sei se eu posso falar. Pode falar, então. Pode falar. Hoje a Evolucim, além da sede aqui em Foz, ela tem unidade em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. No exterior tem na Suíça, na Alemanha, Portugal e Miami. Nossa, que bacana. Vocês têm site? Qual é a maneira de comunicar, Ivan? Tem um site da Evolucim? Que vai ser... Qual é o site? Qual é o e-mail? O site é www.evolucim.com.br. E-mail evolucim@gmail.com. Cada unidade tem o seu site. Entra no Facebook ou no site que tem os endereços todos, o nome do contato e... Muito bom, parabéns. Tá? Várias unidades. Excelente. Aquilo, né? A criança tem em toda parte. Claro. Ainda bem, viva a superpopulação, né, Aide? E a Conscienciologia que nos deu oportunidade, né, de fazer tudo isso. Agora, pergunta de Portugal, Aide. Tem um filho com 5 anos e às vezes ele manifesta vontade de adquirir armas, brinquedos e brincar de guerra. Como posso gerir essa questão de uma forma saudável? Pois é, veja bem. O brinquedo com arma, antigamente era muito comum, hoje até que não está sendo muito comum. Agora aqui no Paraguai tem bastante, né? É? Pelo menos tinha, né? Há pouco tempo. Veja assim, ó. Se fosse eu, o que eu faria, né? Será que ele tem noção do que é uma arma? Será que ele tem noção de para que serve? Às vezes a criança não tem noção, é só um brinquedo. Se a gente explicar, filho, você acha bom brincar de arma? O que uma arma faz? Não vai você que está contando, meu filho, uma arma mata, abre um buraco. Não. Você vai perguntar para ele, o que você acha de bom na arma? Por que ela é importante? E ele vai se conscientizando, e não você diz, não brinca mais de arma, que arma não presta. Não é assim. Você vai conversando com ele.
Vamos lá, conta para mim. Eu vejo que você gosta muito de arma. Por que você gosta de arma? Você sabe o que a arma faz? Me conta alguma coisa sobre a arma. E aí ele vai se dando conta que a arma mata, a arma machuca, a arma judia. Ela leva ele a raciocinar, propõe o raciocínio lógico, mas não diz, vai guardar o revólver. Não tem sentido, é privação de um brinquedo, entendeu? Desde o momento que ele entender que a arma está representando, ela é um brinquedo que representa uma coisa muito séria. É por aí. Agora tem uma pergunta de Maryland, Estados Unidos. Me tornei mãe recentemente. Meu bebê completou 9 meses ontem. O que você pensa sobre a alteração das energias do bebê por pessoas mal intencionadas? E o que eu posso fazer para protegê-lo? Existe uma maneira especial para trabalhar as energias com ele? Tá, assim, ó. Eu acho que isso tem até um fundamento. Diz que há pessoas que quando chegam perto do bebê e deixam o bebê incomodado, chorando muito e não consegue dormir, é porque a energia que foi colocada ali não era positiva pela pessoa, né? Ou admirou demais, ou de alguma certa forma teve incompatível com a do bebê, não é? Então, e ela como mãe é compatível com o bebê, com toda certeza, mãe é compatível. Então, o que ela pode fazer se ele estiver agitado? Trabalha um pouco com energia, joga, não precisa botar um monte de energia no bebê. Trabalha um pouco com as energias. Absorve pela mão, faz o EV no seu corpo, absorve de novo, sente em si, logo passa, porque a energia se transfere para ela e ela tem a condição de fazer isso. Será que ela entendeu? Sim, e ela está explicitando que a pessoa mal intencionada, então ela já sabe. É isso aí, tem que mexer. E também ela não pode passar a vida inteira escondendo o bebê das pessoas, ou enrolando ele numa lã para ninguém enxergar, né? Ela vai ter que ajudar o bebê. Agora, a ideia... E outra coisa, desculpe, se ela faz TENEPS, ela que aproveite e joga energia para a pessoa que fez o bebê ficar incomodado. Sei, a gente não sabe. Ela pode também, pedir né, se ela não para for essa pessoa, vai ajudar bastante a pessoa. Agora, vamos lá na taxologia, na página 4. Item 10, a ideia prontidão. Nosso amigo de Ribeirão Preto, ele pede para você detalhar. Lazer? Não, prontidão. Item 10. Sim. De novo a mesma história, né? Eu não posso e não deveria fazer toda a assistência para o filho. Primeiro eu mostro, eu assisto o bicho, eu assisto as pessoas, ele vê. Primeiro é o exemplarismo. Chega um momento que você diz, vamos fazer junto, você faz com ele. Isso é didática, né? E depois um dia ele faz sozinho. Então, por exemplo, pisar em formiga. Você não vai ajudar seu filho a pisar em formiga. Eu jamais fiz isso com um filho meu. Não. Como é que eu vou ensinar ele a desprezar, né, os animais inferiores ou pequeninhos demais? Então, eu sempre digo, se me perguntarem o que é que você mata? Pulga. A pulga eu não consegui não matar. O resto tudo eu não mato. É verdade. A única coisa que eu ainda mato é pulga. Então, e sempre foi assim, desde que nasci. Então, gente, vai fazendo com ele e ele vai aprendendo com a família. E outra coisa que eu acho importante é conversar com ele a respeito que o animal sente, que o animal está evoluindo, ele é nosso companheiro, ele serve para alguma coisa. Pronto. Coisa simples, né? Agora, na hominologia, ele pergunta sobre aquele Homo sapiens autoeducabilis. O autoeducabilis. E pergunta o que significa autoeducabilidade. Só lembrando que tem um verbete, né? Sim. Do professor Valdo. Seria algo além do autodidatismo ou é sinônimo de autodidatismo? Não, deixa eu só falar do verbete, tá? O verbete autoeducabilidade era bom você dar uma olhada. Se eu não me engano, é do professor Valdo, mas a autoeducabilidade é a educação que a pessoa tem. Não significa que é só pelo autodidatismo, né? Não. Inclui, pode incluir, né? Sim, mas veja assim, ó, é o ato de se observar, né?
Mas a autoeducabilidade em si, né, ideia é uma qualidade, é uma característica, é uma condição. Então, significa que a pessoa tem uma certa educação e... sim. Mas é mais lato sensu, não significa também que é depende da pessoa ter isso. Sim, claro. Não é? Claro. Se ela não se observa, se ela vive apontando os outros e não olha para si, se ela não se analisa, se ela não se avalia, como é que ela vai saber se ela é educada ou não? É só olhar, às vezes, a expressão do rosto da outra pessoa com quem você está conversando, que modifica quando ela percebe que você não está minimamente interessado. Isso. Não é? Não teve nem educação de parecer interessada. Então, isso é sério. Tem que se olhar bem. Ok, Aide, nosso tempo encerrou, né? Encerrou? Muito obrigada, Aide. A gente agradece muito. Parabenizamos mais uma vez você, toda a equipe da Evolucim, né, pela nova sede. A gente vai lá na inauguração, é claro. Lá, então. Convidamos mais uma vez o pessoal aqui presente e também os nossos teletertulianos aqui, que porventura estejam em Foz. Entrada franca, e né? É isso, Aide, muito obrigada. Eu que agradeço a todos. Olha, foi muito importante. Hoje é um dia muito importante. Obrigada a todos. Obrigada pelos presentes aqui também. Com certeza. Pessoal, agradeço muito a presença de vocês todos, tertulianos, teletertulianos, a equipe do Tertuliário, e vamos aqui aos nossos anúncios. Obrigada a todos. As pontuações da tertúlia de hoje são 44 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 30 perguntas enviadas online. Temos 5 convites. A Sofia com o curso Com Cobaia, a Eliana com o curso Desassédio Mental Somático, Marta Brito com o curso Relacionamentos Saudáveis, Jarbas Barros com Invexo Geração 21 e Paula Souza com o curso Reciclagem da Pensenidade Religiosa. Olá, boa tarde a todos. Em nome da Conscius, lembramos vocês que nesse sábado, dia 14 de outubro, das 15 às 20 horas e 30 minutos, estará acontecendo o curso Com Cobaia, na sede da Conscius, no Discernimento, em Foz do Iguaçu. Nesse curso Com Cobaia, forma-se um campo interassistencial homeostático para a identificação de trafores, trafares e trafais, através da autoavaliação de uma folha do livro Conscienciograma. Informações e inscrições poderão ser obtidas e feitas através dos telefones, código de área 45, fones 2102-1460, o WhatsApp 99-994-1460, ou mesmo através do site www.conscius.org.br. Venham, participem, estamos aguardando vocês e muito obrigada. Boa tarde. Se o seu livro, a sua obra pessoal anda meio travada, parada, não consegue sair da gaveta, ou você senta, tenta escrever e a coisa não sai, então a Unescom, que é a União Internacional dos Escritores da Conscienciologia, convida você para um curso inédito. Vai ser a primeira turma do Autodesassédio Mental Somático. É um curso de campo com as EPICONs Mabel Teles e Marina Tomás, que é para ajudar você a destravar a sua gestação consciencial. Vai acontecer nos dias 10, 11 e 12 de novembro, aqui em Foz do Iguaçu. Inscrições e informações aqui na recepção do CAEC. Muito obrigada. Boa tarde. A CIP convida a todos para o curso Relacionamentos Saudáveis, do professor Leonardo Schneider, no dia 14 de outubro, próximo sábado, na sede da CIP, no Polo Discernimento. Temas que serão abordados: como é formada a personalidade humana, a autopesquisa em prol da convivialidade sadia, a autovitimização versus responsabilidade evolutiva, como lidar com pessoas difíceis, como construir relacionamentos saudáveis, reflexões sobre amizades evolutivas. Mais informações pelo telefone 45 2102 1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Aproveitando aqui esse marco importante para a Evolucim, para a CCCI, gostaria de fazer um convite para o Invexo Geração 21,
que será um evento de 3 dias, né, desenvolvido por voluntários da Sinvex, com no máximo 21 anos de idade. O objetivo do evento é aglutinar, integrar e fortalecer amizades intermissivas, promovendo debates, reflexões, atividades e dinâmicas sobre áreas da vida prioritárias às crianças e adolescentes, a fim de qualificar a invexibilidade pessoal. Participe deste grande encontro de jovens intermissivistas. O evento ocorrerá nos dias 13, 14 e 15 de janeiro de 2018, no campus de Invexologia, em Foz do Iguaçu, Paraná. Para realizar sua inscrição, entre em contato com os voluntários da Sinvex em asinvexes.org ou no número 45 8403 1511. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu, em nome da Simpar, convido você para o curso Reciclagem da Pensenidade Religiosa. Esse curso vai ser realizado aqui em Foz do Iguaçu, nos dias 10, 11 e 12 de novembro. E para inscrições, vocês podem ligar para a ACIP, para o telefone 2102-1421. Eu queria referir aqui alguns objetivos do curso, que é ampliar a compreensão do temperamento religioso, de modo a favorecer a identificação dos traços, atitudes, posicionamentos, conceitos e expressões indicadores da pensenidade religiosa. Fornecer ferramentas para a reciclagem da pensenidade, que é a condição sine qua non para a conquista da autodeterminação evolutiva. Então, para fornecer essas ferramentas, nós vamos ter professores como a professora Malo Balona, que vai falar de autodescreciologia aplicada. Então, como essa ferramenta pode ser utilizada no seu dia a dia para fazer a reciclagem dessa pensenidade. A professora Daiane Roça, que vai falar sobre a raiz serexológica do holopensene religioso. Então, os efeitos da acumulabilidade serexológica do pensamento religioso, o Homo sapiens fanáticos. Então, vamos ter também o professor Laênio Loche, falando sobre livre pensamento. E vamos ter também outros professores que vocês podem, através da página do Facebook, Reciclagem da Pensenidade Religiosa, vocês podem ver os vídeos dos professores que lá explicam todas as temáticas que vão ser tratadas e como é que cada palestra vai se organizar. Nós vamos ter também ainda um campo bioenergético com o Epicom Luiz Gonçalves, que é justamente de interassistência desse holopensene religioso. Então, vou reforçar aqui para vocês, a inscrição é feita na ACIP, com a professora Rosilma, das segundas às sextas, das 14 às 18 horas. Telefone 45 2102 1421. Esperamos vocês lá e obrigada. O verbete de amanhã é fluxo autorreeducaciológico. A especialidade é reeducaciologia. A verbetógrafa é a professora Liliana Scarpari. Agradecemos a presença e a participação. Uma boa tarde e até amanhã.